Olá, pessoas iluminadas, maravilhosas, entrando aqui na live agora. Vou colocar aqui o tema. Moica, seja bem-vinda. Não faça nada, obrigada. Esse tema é bem top. Absolutamente nada, obrigada, não faça. Colocando aqui eu vou trazer para vocês. Eu tive uns insights. Ai, eu não sei mais como que bota aqui, fixa. Não tô conseguindo. Vou colocar fixo aqui Não sei mais colocar, gente. O tema fixo. Mas enfim, vou deixar assim. Pode fechar ali a porta. Dani, obrigada. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é sobre não faça nada, obrigada. Essa semana, pra mim, aqui tem sido bem intensa, bem profunda, com muitos atendimentos. E nesses atendimentos eu trabalho empresa, pessoas, relacionamentos, qualidade de vida, faço processos de coaching. A gente trabalha realmente aqui o desenvolvimento do ser humano. E o ser humano, ele é um todo, ele faz parte de um todo. Então, o que acontece? Às vezes, quem vê o palco não vê os bastidores. As pessoas, elas não são de verdade quando é para falar não pro outro e falar sim para ela. Geralmente a gente quer satisfazer as vontades do outro e não as nossas. E isso é uma grande besteira, sendo bem sincera. Porque o que acontece? Quando eu faço esse movimento, o universo ele entende que eu não sou prioridade. Eu não sou prioridade para os meus sonhos, eu não sou prioridade para o meu negócio, eu não sou prioridade para minha família. E a maioria das pessoas que eu atendi nessa semana veio com essa mesma informação de não se colocar em primeiro lugar. E tem mais, claro que tem níveis, né, de pessoas. Tem pessoas que elas conseguem falar o não e aí a outra pessoa insiste para que ela faça exatamente aquilo que a outra quer que ela faça. E a pessoa, por obrigação, para não ficar chato, para não perder aquela amizade, para não perder aquela pessoa, ela vai lá e aceita. E ela fala um sim pro outro, para uma negativa dela, uma coisa ruim dela. O que o universo, o que Deus, o que algo maior vai entender? Vai entender que você não é prioridade. Simples assim. Então, gente, a nossa vida real, ela não é fácil, mas também não é difícil. Eu preciso compreender, eu preciso me entender. Então, quando eu tô fazendo alguma coisa para alguém, eu tenho que me perguntar: é isso que eu quero de verdade? Isso aqui vai me fazer feliz? Isso aqui vai me trazer algum tipo de benefício que eu entenda que é um benefício para mim? Se a resposta for não, então você tem que dizer não pro externo, não pro outro, não para aquele relacionamento, não para aquele negócio, não para aqueles projetos e falar sim para você. E aí sim, quanto mais você fizer isso, quanto mais firme, quanto mais forte você disser sim para você, mais o universo vai conspirar ao teu favor e vai te ver como prioridade. Vai ver que você tem valor, que você é de verdade, que você sabe o que você quer. Uma outra coisa que apareceu bastante aqui, fiz várias anotações para trazer para vocês, dentro de um relacionamento, esse relacionamento ele pode ser amplo, tá? É um relacionamento amoroso, relacionamento entre casal, relacionamento de amizade, relacionamento de família, de pai e mãe, de mãe e filho, enfim. Dentro desse relacionamento,
o que veio para mim essa semana foi que as pessoas não se escutam, elas não se entendem. E isso traz um grande desgaste para esse relacionamento. Então as pessoas às vezes, poxa, eu tô falando, ela não tá entendendo, e eu acabo trazendo muita energia para fora. Eu acabo me desgastando, eu tenho vontade de dormir, eu não tenho vontade de fazer mais nada. E foi o que veio muito para mim essa semana. Mas sabe por quê? Porque você está fazendo um movimento de obrigação, porque você quer que a pessoa entenda da sua forma. Você quer que a pessoa entenda que é daqui para cá, aquilo que você está trazendo para ela. E muitas vezes a gente se coloca numa posição de controlar o outro. Às vezes, inconscientemente, não é que eu quero controlar, não é que eu quero pegar aqui e fazer com que a pessoa vire uma marionete. Essa não é a minha intenção, mas o meu inconsciente faz. O meu inconsciente, ele equivale a 95% das minhas emoções, de quem eu sou, dentro da idade que eu tenho, com as pessoas que eu convivi. Então, a minha família, meu pai e mãe, equivale a 30% daquilo que eu sou, daquilo que eu escolhi ser. 20% é o meio, é a escola que eu cursei, são as pessoas que eu conheci, meus amigos, a casa da minha tia, a casa da minha avó, a igreja que eu frequentava. Então eles têm uma influência sobre as minhas crenças, as minhas limitações, 20%. Porém, 50% sou eu que escolho quem eu quero ser. E desde a infância a gente vai criando algumas máscaras para que a gente se introduza dentro de alguns grupos, para que a gente pertença a esses grupos, para que a gente seja vista, aceita. Então a gente começa a fazer coisas obrigadas. Então eu sou obrigada a fazer isso aqui e aí eu sou aceita. Então eu sou obrigada a dizer sim aqui e aí eu sou aceita. Só que isso vai funcionar até um certo tempo na tua vida, até uma certa idade. Depois não vai mais funcionar. Porque você é de verdade, você veio para esse mundo para prosperar, você veio para esse mundo para realizar os teus sonhos, você veio para esse mundo para ser feliz e trazer esse movimento para tua família, para frente de você. Se você tem um parceiro, uma parceira do teu lado, os filhos. Então sempre é um movimento para frente, nunca um movimento de que eu olho para trás, olho para os meus pais, olho para minha primeira família de origem. Então a gente precisa olhar para esses relacionamentos de uma forma ampla e entender como estamos funcionando nesse momento. Parar tudo o que eu estou fazendo e me perceber, respirar antes de dar uma resposta. Eu não preciso fazer nada obrigada. Ninguém precisa fazer nada obrigada. E aí tem alguns comportamentos que acontece muito, que é as pessoas, olha só, a pessoa te dá algo, ela te deu algo, ela te presenteou com algo. Então, é lei da física, é ação e reação. Só que tem pessoas que elas te dão algo agora, daqui a 5 minutos elas te dão mais alguma coisa, daqui a 10 minutos elas te dão mais alguma coisa, daqui a um dia elas te dão mais alguma coisa e você não teve reação nenhuma. Olha só quanta ação essa pessoa teve em cima de você, te entregando, e você vai pra trás. E você não reage, a tua reação é uma negativa. O que o universo vai entender com isso? Ele vai entender que quem tá dando tá entregando demais e não tem equilíbrio. Então é físico. Eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. É ação e reação, ação e reação. Dentro de um relacionamento, eu sou 50%, a outra pessoa é 50%. Dentro de qualquer relação, de conexão, de grupo de mulheres para fazer network, de grupo de igreja, seja qualquer grupo, relacionamento. Eu tenho uma ação e você tem uma reação. Se não tiver reação, o que eu tenho que fazer? Sumir da frente daquela pessoa.
Eu não tenho mais o que falar com ela, porque ela não quer. Eu já entendi que a reação dela foi um não. E eu preciso entender que eu recebi um não. E que tá tudo certo, que tá tudo bem. Então eu não insisto para que aquela pessoa não se sinta devedora. Porque quando a pessoa se sente devedora, ela entra numa frequência de 20 Hz, que é a frequência da humilhação, da vergonha. Quando ela entra lá, ela não entra sozinha, ela entra comigo. Olha só que loucura. E quando ela entra nessa vibração, as duas entram, só que nunca é só as duas. Toda energia, ela é generosa. E a generosidade, o que acontece? Ela impacta em mim e ao meu redor. Então ela impacta em você e ao seu redor. Então, quanto mais a tua intenção estiver na luz, estiver de ajudar, estiver de trazer benefícios para o outro e para você, mais isso se amplia dentro do teu sistema, dentro dos sistemas que vocês estão inseridos. Então, se a tua intenção for genuína, for boa e você realmente quer ajudar, isso vai impactar num todo de forma positiva. Se for uma intenção de ego, de egoísmo, onde eu quero ganhar, isso também vai impactar, mas de forma negativa e contrária àquilo que você quer. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando aqui. Essa semana também a gente trouxe a questão de posicionamento. Então, o quanto que eu me posiciono com aquilo que eu quero. O quanto que você se posiciona com aquilo que você quer. É real aquilo que você quer ou não é real? Será que aquilo que você quer vem do seu coração ou vem de outro coração? E como é que a gente sabe sobre isso? A gente fecha o olho e a gente acessa a nossa mente inconsciente. A gente respira 3 vezes e a gente faz perguntas pra gente mesma. E o nosso corpo ele vai falar se é mesmo nosso ou se não é. E quando a gente não tem esse entendimento, quando a gente não consegue extrair para fora as nossas próprias respostas, e aí eu falo que Deus, ele é sábio, infinitamente sábio, porque a nossa divindade, as nossas respostas estão dentro da gente, e muitas vezes a gente precisa de uma outra pessoa habilitada, outorgada, com recursos, com conhecimento, para que essa pessoa extraia as minhas próprias respostas. E aí eu consigo enxergar elas. E aí, quando acontece isso, a gente ativa o livre-arbítrio da pessoa e ela escolhe sem obrigação. Então, a gente consegue mostrar alguns caminhos para ela e ela escolhe qual caminho seguir. E aí, o meu trabalho, como eu funciono, é assim: fulana, tu quer seguir qual caminho? Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Cada um desses existe uma previsibilidade. Dentro dessa previsibilidade, o que você quer para a tua vida? Então ela escolheu esse aqui. A gente pega na mãozinha dela e vamos junto com ela seguir esse caminho. Nós não podemos obrigar ninguém a nada, porque quando você obriga, essa energia é horrível. E entenda que toda energia é generosa. Todo resultado é generoso. Você nunca está trabalhando somente você, seja na luz ou seja na sombra. Você sempre trabalha o todo. Uma outra coisa que eu também quero falar aqui pra vocês é que assim, ó, acontece coisas por trás dos bastidores, né, das pessoas que trabalham aqui de frente, para as pessoas que estão ajudando outras pessoas, que vocês nem imaginam o que acontece. Vocês nem imaginam o que a gente move por trás da telinha, por trás do palco. Vocês nem imaginam o que a gente move tudo aqui atrás pra gente conseguir entregar o melhor pra vocês. Então, às vezes parece assim que tudo dá errado na nossa vida. E aí o que acontece? Não é que tá dando errado, é que você precisa passar de fase. Chegou a um certo ponto aqui, ó, que não dá mais. Porque tu já passou esse processo aqui, tu já deu passo a passo, passo a passo. Chega uma hora assim que não vai mais. Dá uma bloqueada, mas é porque ou você precisa dar um salto
para dar continuidade no teu processo de vida, ou você precisa olhar para os nãos que você está dando para você, para que você consiga continuar a sua caminhada. Muitas vezes a gente está no obrigada. Eu estou obrigada a fazer aquilo, eu me sinto obrigada. Então eu preciso me perceber, eu preciso entender como eu funciono. Ninguém funciona igual a ninguém. O que é melhor para mim não é melhor para você. O que é melhor para Dani não é o melhor para você. O que é melhor para você não é o melhor para seu pai nem para sua mãe. Entende? As pessoas são únicas, elas são exclusivas. Deus fez cada um de nós na nossa forma, com comportamentos diferentes, com ressonâncias que são muitas vezes parecidas, mas cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma e cada um tem sua própria missão e seu próprio sonho a ser realizado. Então eu não posso obrigar ninguém a nada. E quando você quiser entregar algo para alguém, entregue de coração, sem querer nada em troca. Eu quero chamar umas amigas para um almoço gostoso. Eu vou pagar, mas eu não quero nada em troca, porque se eu quiser alguma coisa em troca, não é dado. Eu preciso entregar de coração. Quero convidar a fulana para ir no shopping comigo porque eu quero dar um negócio para ela. A pessoa vai comigo, a fulana vai comigo. Só que daí eu chego lá e eu falo para ela que eu não tô dando para ela precisa pagar tudo o que a gente foi fazer lá. E aí isso não é doar. Então assim, se acontecer algo que você precise negociar, abra a boca e fala. As pessoas geralmente elas não falam, elas querem que a outra entenda aquilo que está na cabeça dela. Não é assim? Fala sério, tu nunca passou por isso? Então assim, ó, às vezes você quer que o outro adivinhe aquilo que está na tua cabeça. Só que você precisa abrir a boca e falar antes de agir. Eu vou levar a Dani pro shopping e eu quero almoçar. Então eu pergunto, já almoçou? Tu quer almoçar? Tu tá com fome? Tu tem dinheiro? Se tu não tiver, eu pago. Sabe? Então a gente negocia antes pra chegar lá e tá assim, ó, zerado, equilibrado, pra que ninguém deva nada pra ninguém. Para que nada seja obrigada, nada é obrigada nesse mundo. Quanto mais obrigada você se sentir, quanto mais devedor você se sentir, mais disso você terá. Mais pessoas vão dever para você. Entende? Você não recebe aquilo que você precisa receber, você empresta dinheiro e ninguém te retorna. Olha o quanto que isso é sério. Só que não é só na forma de dinheiro. É na forma de parceria, é na forma de relacionamento, é na forma de qualidade de vida, é na forma de espiritualidade. A gente precisa compreender como nós funcionamos. E aí tem o autoconhecimento que é muito maravilhoso. Onde eu consigo entender os meus limites, entender as minhas sombras, porque a gente precisa trabalhar diariamente as nossas sombras. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu não quero? Porque eu não quero. Simples. Só que dói falar eu não quero. Dói muito. E aí a gente precisa entender o nosso processo. Como que eu posso falar que eu não quero? De que forma eu posso trazer sem magoar? E às vezes, por mais que você saiba a forma que você vai falar com a pessoa, ela não vai te entender. Ela vai te acusar, ela vai te julgar, ela vai dizer, ela vai fazer birra. Mas isso é um processo dela, que você precisa sair dele, porque você não tem nada a ver com ele. Isso é uma coisa que ela precisa resolver dentro dela. E talvez o dia que ela resolva, o dia que ela resolva olhar para esse processo e queira resolver ele, talvez ela volte a falar com você e diga assim, não, agora eu entendi, agora eu tô mais madura para entender que o meu processo ali, eu precisava passar por aquilo para me entender que eu funciono dessa forma. Ai, gente. Às vezes a gente não entende por que a gente passa
por uma determinada situação. A gente não entende o porquê que aquilo aconteceu. Mas quanto mais a gente se trabalha, mais as coisas vão fazendo sentido para nós. Quanto mais a gente se olha, quanto mais a gente consegue ter um olhar dentro da gente, de nós próprias, mais as coisas vão fazendo sentido. Mais as coisas vão começando sabe, a criar forma, a se encaixar mesmo na nossa vida. Nossa, há quanto tempo eu tô obrigando o meu filho a tomar banho, digamos assim? Há quanto tempo eu obrigo ele? Mas há quanto tempo você fala com ele da mesma forma? Há quanto tempo é o mesmo comportamento que você tem perante aquela pessoa? Entende? Então tudo que é assim que vai voltar para você. Mas quando você começa a entender que você pode gerar um novo processo dentro do seu próprio processo, as coisas podem mudar a seu favor. As coisas podem ser vistas diferente. Você consegue ver, fazer de forma diferente, receber também de forma diferente. Talvez mais fluido, talvez mais leve, talvez mais gostoso. Então começa a perceber o que você está fazendo por obrigação e que você não gostaria. E olha só, isso é tão sério que a longo prazo, tudo aquilo que você faz por obrigação, usando as máscaras, tudo a longo prazo, isso vai te trazer depressão, tristeza, uma ansiedade exacerbada, vai te trazer doenças físicas que você nem imagina. Sabe por quê? Porque você não está sendo de verdade. Pri, eu não sei como ser de verdade, então você precisa se autoconhecer. Você precisa, Pri, eu não tenho dinheiro para me autoconhecer. Tem muito conteúdo gratuito na internet, no YouTube. E se você quer algo personalizado, você precisa investir. E se você vai investir e não tem dinheiro, se planeja, te organiza. Eu quero fazer até dezembro, então estamos em setembro. O que eu preciso fazer para juntar um dinheiro para conseguir aquilo que eu quero? Porque eu sei que aquilo ali vai me trazer o dobro do meu investimento, o triplo ou muito mais que isso. Porque autoinvestimento é você investir, autoconhecimento é você investir em você mesma. É você triplicar os teus resultados. Se não acontecer isso, tem alguma coisa errada. Você triplica tudo, tudo. E eu tô falando de espiritualidade, eu tô falando de qualidade de vida, eu tô falando da parte profissional, eu tô falando da parte pessoal, eu tô falando de relacionamento, eu tô falando de posicionamento, eu tô falando de autoridade, de propósito de vida. Eu tô falando de tudo. Se você não investe em você, ninguém vai investir em você. E aí, às vezes, a gente fica lá esperando as coisas caírem do céu. O que é muito normal. Quando a gente está na obrigação. Quando a gente faz as coisas obrigada. Eu me lembro uma vez, bem rapidamente vou trazer aqui pra vocês, que quando eu iniciei essa minha jornada do autoconhecimento, isso aconteceu comigo. Por mais que eu tinha conhecimento de quem era Pri, as sombras, os limites, a luz, e comecei a trabalhar isso dentro de mim, diminuindo a minha luz e aumentando a minha sombra, houve uma confusão dentro de mim. Existia uma briga interna muito grande. Por quê? Nossa, eu tenho que ser luz, né? E aí as pessoas não sabem o que é ser luz. Ser luz é ser você mesma. É ser você com a sua verdade. Você dizendo não. Você se posicionando, você dizendo assim, aqui eu quero, aqui eu não quero. Isso é ser luz. Não é você agradando todo mundo. Não é você olhando um mendigo e dizer assim, eu preciso dar dinheiro pra ele. Não, você não precisa nada. Tudo que for obrigado não é bom, é ruim. Só que quando a gente não tem esse entendimento do que é a luz, a gente começa numa briga interna ferrada. E aí o que acontece? Nesse meu movimento, eu tenho um valor muito alto, que é a lealdade. Então aquilo que eu prometo, eu preciso cumprir. Eu preciso cumprir. Então, se eu falo algo, eu sou obrigada a cumprir, porque essa é um dos meus maiores valores, é a lealdade. Então, só que quando eu tenho isso muito alto dentro de mim, eu também quero que você seja leal comigo. Só que as pessoas são iguais?
Não, nem todo mundo é igual e nem todo mundo tem o mesmo valor. Então, quando eu iniciei essa jornada, tinha uma pessoa que eu fiz um contrato verbal com ela, eu falei pra ela que eu queria assim, 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 e ela me disse que sim. Então, pra mim, aquilo tava super valendo. Pra mim, aquilo tava super valendo. Tu precisa me pagar, o meu é 50%, é 50%, ok? Ok. Então, pra mim, era fechado. Tá certo, é isso aqui. Por quê? Porque a minha lealdade, ela tava lá em cima. Porém, dentro de mim, existia uma briga interna. Então, para mim ficar com essa pessoa e eu sabendo fazer a leitura, o mapeamento das pessoas, entendendo o ser humano, eu sabia como é que ela era. E mesmo sabendo como é que ela era, eu insisti nesse relacionamento. Um relacionamento de parceria de sociedade. Então, o que aconteceu? Eu fazia de tudo por ela. De tudo. Mas esse tudo era tudo que eu não gostaria de fazer. Olha só que loucura. Porque no começo tava legal, ela tá comigo, a gente vai dar certo, vai ser legal pra caramba, a gente vai fazer dinheiro. E realmente foi legal e a gente fez dinheiro. Mas chegou um certo momento que eu não aguentava mais segurar a máscara que eu carregava. Porque era obrigada, eu era obrigada a fazer as coisas que eu não queria fazer. O meu inconsciente não queria fazer. Eu não gostava daquilo, aquele nhenhenhen. Eu não sou assim. A Pri, ela é direta, ela fala as coisas na lata, ela não tem medo, sabe? Então, assim, essa é a minha personalidade, que não era a personalidade da outra pessoa. Ela tinha mais dificuldade de se abrir, ela tinha mais dificuldade de falar as coisas, porém, ela tinha mais uma teimosia também. Ó, se não for assim, eu não vou fazer, se não for assim, eu não vou fazer. Então, quando ela trazia isso, a Pri se sentia na obrigação de fazer do jeito dela para não perder ela, para não perder aquela amizade, para não perder aquela sociedade. Só que chegou um certo período que a Pri estava explodindo. A Pri já não aguentava mais. A Pri chegava em casa enlouquecida e falava pro marido: meu Deus, como é que pode uma pessoa ser assim? Só que, olha só que loucura, não tinha a ver com ela, tinha a ver comigo. Era o meu processo, era eu entender que eu precisava ser verdadeira primeiramente comigo e não com ela. Primeiro olha pra mim, olha pra ti, é isso que tu quer? Não. E por que tu tem que ficar fazendo o que a outra pessoa te obriga a fazer? Por quê? Por que eu estava presa na minha própria cadeia? Por conta desse meu valor, que era a lealdade. Porque eu falei, eu cumpri. Eu estava cumprindo ele. Só que eu precisei fazer o quê? Para mim poder viver em paz e trazer paz para minha família, quebrar essa lealdade. Agora eu vou te falar uma coisa. Foi fácil? Nem um pouquinho. Doeu pra caramba, era como se estivesse rasgando meu coração assim, ó. Só que quando eu resolvi me posicionar, quando eu resolvi falar não, aconteceu exatamente aquilo que eu previa. A pessoa não aguentou o tranco, a pessoa não quis e ela começou a reinar e ela começou a bater pé, sabe? Tipo criança pequena. Mas isso é um processo dela, não é meu, eu não tenho nada a ver com aquilo ali. Só que eu não acredito que nada é por acaso, eu acredito que tudo tem um porquê. Então, se isso aconteceu, é porque eu precisava olhar para minha máscara e para um dos meus valores, e ela precisa olhar para o processo dela, para o valor dela, para as coisas dela, para a família dela, para a primeira família, enfim. Ela tem um monte de coisa para olhar, todo mundo tem. Então, não adianta dizer assim, eu sou perfeita. Não, ninguém é perfeito. Não adianta, a gente precisa estar sempre se olhando, se entregando para esse processo, mas sempre orando e vigiando o tempo inteiro, porque a gente se sabota. Então, quando eu comecei a fazer os movimentos contrário daquele que eu fazia, além de me doer e rasgar o meu coração, tinha as brigas que ela trazia. Por quê? Porque ela não estava acostumada com aquilo. Ela estava acostumada com uma Pri que usava máscara. A Pri usava máscara o tempo inteiro, não era eu, não era a minha verdade. Então, quando eu me revelei, ela não aceitou.
E por que que muitos relacionamentos amorosos acabam? Por conta disso. Porque as pessoas ficam juntas diante de uma máscara. Olha só que loucura. A gente coloca máscara para ser aceita pelo outro. Quantas vezes você fez isso na tua vida? Quantas e quantas e quantas vezes você fez isso para pertencer para uma pessoa, para uma família, para se sentir amada, para se sentir acolhida? Tá errado? Não. É a falta que a gente sente e a gente precisa compensar de alguma forma. Só que uma hora a conta vai fechar. Uma hora você não vai aguentar, você vai explodir e aquela máscara vai cair e você vai mostrar exatamente quem você é. E isso é mágico, porque isso resolve muitos problemas. Só que se você começa a se trabalhar, a se conhecer, a se entender antes de tomar algumas decisões na tua vida, que às vezes tem decisões que são para sempre que a gente toma, você consegue entender os teus limites, o que você quer, até onde você quer ir, como que você vai planejar a tua vida, planejar os recebimentos dessa vida, se posicionando, entendendo o teu processo, entendendo os teus limites, entendendo o limite do outro. É assim que a gente funciona. E aí, óbvio, né, você já sabe, eu não tenho mais a sociedade, eu não tenho mais aquele relacionamento. Por quê? Caiu a minha máscara. Ela viu exatamente quem era a Pri. E eu tive que quebrar um valor meu para que eu pudesse fluir, para que eu pudesse buscar a minha felicidade, que estava impactando na minha família, estava impactando nos meus amigos, estava impactando no meu negócio, estava impactando nos meus clientes. Olha só como impacta num todo. E aí ia começar a impactar na minha saúde. Mas por quê? Porque eu estava insistindo numa obrigação. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Essa live vai ficar salva. E as mulheres aí que estão no desafio 30 dias de identidade empreendedora, elas vão ter acesso a essa aula aqui e as outras que a gente vai fazer também durante a semana. Um beijo no coração de vocês. E é isso aí. Ok.